Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje dando sequência no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, né? Haverá falsos profetas e falsos cristos da erraticidade. Então nós estamos trabalhando em cima desse capítulo 21, esses dias todos. Então, esse é a sequência do vídeo anterior, cujo número, acredito que seja o número 8. Esse vai ser o número 9. Então, aqui diz assim: para o vulgo ignorante, para o povo ignorante, para o plebeu, porque plebeu, vulgo vem de plebeu. Só que esse ignorante aqui não é um termo assim humilhante, bruto, não, sem educação, não. Eu gosto de explicar assim, porque senão as pessoas falam assim, nossa, esse Luiz só humilha a gente. Não, não estou humilhando, não. Ignorante de conhecimento. Então deixa eu explicar uma coisinha. Se a tua mulher sabe fazer arroz e você não sabe, você é um ignorante de conhecimento de como fabrica, como cozinha o arroz. Você entendeu? Então é assim. Porque às vezes a pessoa ouve a gente falando assim, não, mas rapaz fica xingando a gente. Rapaz é um bruto. Não. É ignorante de conhecimento. Todo fenômeno cuja causa é desconhecida, passa por sobrenatural. Então, todo vulgo ignorante, toda pessoa sem conhecimento, quando ele depara com um fenômeno cuja causa é desconhecida, passa por sobrenatural, por maravilhoso, né? E miraculoso. As pessoas, nossa, vocês viram só o milagre lá de Fátima? Olha como que eu sou doido, vou mexer num item como esse. Mas eu tenho que falar, porque as pessoas ficam aí acreditando que santo chora lágrimas e sangue. Primeiro que não existe santo. E segundo, que tudo aquilo que ocorre nas imagens... Aí você fala assim, então me explica o que acontece naquelas imagens. Aquelas imagens, o que ocorre nelas é um processo natural. Quando muitos adeptos que a visita aquela imagem, portadores do efeito físico, esse efeito físico que todos os frequentadores nesses locais possuem, leva os espíritos charlatões e mistificadores a pegar esse efeito físico das pessoas, eles manipulam esse efeito físico e eles introduzem nas regiões consideradas glândulas lagrimais. Aí você fala assim, mas estátua não tem glândulas lagrimais? Mas eles introduzem na região onde atrás fica parecendo uma glândula lagrimal. Então eles fazem aparecer a imagem de uma santa numa vidraça. Isso é efeito físico dos próprios frequentadores, que os espíritos... Desculpa que eu vou tossir.
que os próprios espíritas, os próprios espíritos charlatões, mistificadores, impostores, pegam daqueles frequentadores, manipulam com o deles e introduz lá nas imagens dos santos, porque não existe santo. Por mais que a gente respeita a crença de todo mundo, tá? Mas nós não podemos deixar, eu não posso deixar de explicar isso, porque senão depois vai me ser cobrado, porque eu tenho esse conhecimento. E muitos dizem assim, o santo chora lágrima, o santo chora sangue, sabe? Tem fulano de tal que foi desenterrado, a terra não comeu ele. Ora, gente, isso é tudo efeito natural devido ao magnetismo. Não vamos acreditando nisso aí não, porque isso é charlatanismo, é mistificação. Sabe? Então os mistificadores, charlatões, eles aproveitam isso aí por quê? Para poder fazer com que aquela pleia de frequentadores que frequentava aquela seita volte a frequentar. Como no caso da aparição de Nossa Senhora de Fátima. Eu, com todo respeito, aquilo ali para mim não ocorreu. Aqueles 3 seres lá eram médiuns vidente. Não, claravidente. Que viram um espírito. Só que esse espírito era inferior. Era um impostor. E por que não um charlatão? Porque eu vou explicar para você. Porque os bons espíritos, eles vêm nos revelar, quando é permitido por Deus, coisas edificantes. Agora, o que aquele ser fez, revelou aqueles 3 camponesezinhos, fez 3 revelações. Uma das revelações é que alguém ia matar o Papa João Paulo II, que, ao meu ver, não existiu até hoje um Papa melhor que ele. Agora, veja bem, um espírito de luz vir dizer que alguém vai assassinar outra pessoa? Esse espírito de luz teria que vir, sabe? E ensinar os cientistas a curar o câncer da humanidade. Apesar que o câncer não cura através de vacina não, viu? O câncer cura através de transformação moral. Quem plantou jiló em vidas passadas está colhendo jiló nessa. Quem plantou espinho está colhendo espinho. Quem plantou morango está colhendo morango. Mas falando assim, então vejamos. Passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Uma vez que encontrada a causa, através da ciência, reconhece-se que o fenômeno, por muito extraordinário que pareça, mas não é do que a aplicação de uma lei da natureza. O Evangelho está nos dizendo que é uma lei natural da natureza. Não tem nada de fenômeno. Há alguns anos atrás, uma menina disse que era para construir um santuário, não sei em qual cidade, e que a Virgem Maria Santíssima aparecia a ela em determinadas regiões, determinados dias.
imediatamente. Romarias e mais romarias e mais romarias. Camelôs e mais camelôs e mais camelôs. Tudo que se fala em religião hoje transforma-se em comércio. É interessante. Isso é uma falta de respeito, isso é falta de vergonha na cara, tanto dos dirigentes de seitas religiosas, quanto dos frequentadores que não raciocinam, são cegos, usam óculos de pessoas míope, porque não enxergam sequer um palmo à frente da narina. É lamentável. Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que o da ciência se alarga. Então, quanto mais a ciência pesquisa aqueles fatos sobrenaturais, como dizem as pessoas, e descobrem que de sobrenatural não há nada, porque 99,9% foram feitos testes nessas lágrimas e não constataram cientificamente que era lágrima. No sangue não constatou que era sangue, era tintura, era água. Agora, a humanidade, com todo respeito, é tão cega que ainda tem coragem de dizer assim: ah, mas para Deus tudo é possível. Não, para Deus nem tudo é possível. Mas como assim? Então você é um incrédulo. Não, eu sou aquele que mais acredita no Deus. Sabe por quê? O Deus que eu acredito é o Deus que fez o homem. Eu não acredito no Deus que o homem fez. No Deus que o homem faz. Nesse Deus maldoso. Nesse Deus da mitologia de Dante. Nesse Deus da mitologia de Noé. Que é uma questão muito interessante. Deus apareceu a Noé. Isso também é charlatanismo. É um impostor que apareceu ali. Noé, eu estou revoltado com a humanidade. Façam uma barca. Você e os 3 filhos e a tua esposa. E coloque nele um casal de todos os animais que existem na Terra. Gente, vamos raciocinando, né? Pode ser que dê um outro vídeo, mas eu vou terminar a mensagem hoje. Em um outro vídeo. Noé e os seus filhos, ó, na mitologia. Vamos construir a barca. Quando pronta, Noé começou, coitadinho, ele, os filhos, a esposa, a laçar leão na África. Sabe que ninguém raciocina, não? Começou a laçar leão. Começou a laçar girafa. Porco da Índia. Um casal de todas as espécies que existem no mundo. E engraçado que até hoje os cientistas estão descobrindo raças de pássaros e de animais que ainda não foram descobertos. Uai, se eles não foram descobertos, onde é? Então, Noé não conseguiu descobri-los também. E outra, Noé, ele teria que caminhar por todos os continentes do mundo. Pegar um casal de peixe de cada oceano. Um casal de tubarão, um casal de baleia. Já pararam para raciocinar? Um casal de bode, um casal de vaca,
um casal de mula, um casal enfim, de cachorro, de gatinho, de coelhinho, um casal de urso, lá no Canadá. Tudo bem. Vamos dizer que Noé conseguiu. Mas naquela época não existia o microscópio que descobriu o mundo infinitesimal, que é aquele mundo que os olhos físicos não conseguem enxergar. E segundo os cientistas, existe muito mais vida microscópica do que vida telescópica, macrocósmica. Mas naquela época, Noé não tinha lâmina microscópica para separar bastonete de bastonete, larva de larva, micróbio de micróbio. Você é machinho? Você é feminha? Então vem para cá. Leptospirose, a macho e a fêmea. Vírus da gripe. Então, e as pessoas acreditam. Aí, teve um tal de um dilúvio de 40 dias, 40 noites. Jesus amado. Pode chover 1000 anos, que não inunda a terra. Mas 40 dias, 40 noites inundou. Engraçado que Noé entrou para dentro, começou a chover, de repente a barca começou, né? E o que aconteceu? As pessoas lá de fora começaram a gritar, pedindo socorro. O que Noé fazia? Batia na cabeça de todo mundo. Não, seus ingratos, desobedeceram a Deus. E Deus aparecia e dizia: isso mesmo, Noé. Expulsa esses demônios do paraíso. Daí 40 dias Noé solta uma pomba. Ele correu o risco. Porque ou é macho ou é fêmea, se não volta, não ia ter como casar lá com o outro. Ia ficar um sem macho ou sem fêmea. Aí na primeira ida não foi, depois voltou, depois trouxe um galinho. Ô mitologia! Ô anticristo, tem dó de nós? Tem dó da humanidade, anticristo? Pelo amor de Deus! Mas continuando. Em todos os tempos, homens houve que exploraram em proveito de sua ambição, de seu interesse e do seu anseio de dominação, certos conhecimentos que possuíam. Eles exploravam, como exploram até hoje. É preciso entender que o charlatão e o mistificador, os falsos profetas da erraticidade, os falsos Cristo, existe tanto no corpo físico, explorando o dízimo da humanidade, quanto no plano espiritual. Porque se você é aqui, você continua do lado de lá. E vice-versa. A fim de alcançar o prestígio de um pseudo-poder sobre-humano ou de uma pretendida missão divina. São seres os falsos cristos e falsos profetas. A difusão das luzes aniquila o crédito. Então a difusão da luz aniquila o crédito dele. Quanto mais nós nos evoluímos, mais nós afugentamos esses falsos profetas e esses falsos cristos. Eu tenho dito que nós é que somos responsáveis pelos falsos profetas e pelos falsos cristos existirem, porque nós os alimentamos com a nossa ignorância. Nós não raciocinamos, metemos um cigarro na boca e não paramos para analisar que nós estamos nos matando.
Tomamos uma cachaça e nossa, milame que estamos nos matando. Estamos nos suicidando, aliás. Estamos brigando, mas não analisamos que nós estamos provocando infarto do miocárdio, AVC e outros tipos de metástase no organismo, de várias doenças. Profeta, a difusão da luz lhes aniquila o crédito, donde resulta que o número deles diminui à proporção que os homens se esclarecem. Olha que maravilha! Conforme nós vamos nos esclarecendo à luz da doutrina dos espíritos, porque outra ciência não é capaz de ensinar o que a ciência espírita nos ensina, porque o espiritismo é a ciência mãe de todas as ciências. A filosofia espírita é a mãe de todas as filosofias. Eu morro dizendo isso. E que apareça alguém para contestar o que eu estou dizendo. Vão ter que me mostrar dentro das obras de Kardec onde é que está escrito isso. O contrário. Então, quanto mais nós nos evangelizamos, mais essas energias negativas se afugentam de nós, porque nós limpamos o nosso interior. O fato de operar o que certas pessoas consideram prodígios não constitui, pois, sinal de uma missão divina, visto que pode resultar de conhecimentos cuja aquisição está ao alcance de qualquer um ou de faculdades orgânicas especiais, que o mais indigno não se acha inibido de possuir, tanto quanto o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caracteres e exclusivamente morais. Gente, é fácil reconhecer um verdadeiro seguidor do Cristo, de um verdadeiro profeta. É só analisar a vida de Francisco Cândido Xavier, de Edivaldo Pereira Franco, Irmã Dulce da Bahia, Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, Divaldo Pereira Franco. Esses são os símbolos do amor, da humildade e da caridade. Reconhece-se a árvore pelo fruto. Quando você vê um pé de laranja, você sabe que é laranja, porque o fruto lhe diz o que é. Quando você vê um pé de limão, você sabe que é limão, porque você conhece limão. Quando você vê uma serpente, você sabe que ela é peçonhenta. Quando você vê um coelhinho, você sabe que ele é inofensivo. Então, muitos dizem que não conhecem as leis de Deus porque ele não conhece nada. Isso é desculpa. Isso é preguiça de quem não quer estudar as obras de Kardec. Eu conheço espírita que já me disseram: eu não tenho paciência de ler esses livros. Se não tem, então vai apanhar café. Vai voltar lá para a tua religião de origem. Porque dentro da doutrina espírita não se admite pessoas que não estudem. Então, reconhece os indivíduos pelas transformações morais, pelo esforço que se impõe, que se empenham em hoje sermos melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. No próximo vídeo nós vamos fazer uma análise. Não creia em todos os espíritos. É o próximo tema. Que Deus e Jesus nos continue nos iluminando hoje e sempre. Muito obrigado pela tua paciência.